programa Papo Reto veio pra informar. Aqui no Papo Reto você pode denunciar, dar sugestões de pauta e até participar como entrevistado. Vamos falar de política, saúde, educação, esporte, papos variados. Barbosa, Ferraz e região, mas bem informado. Acompanhe no Facebook, YouTube e Instagram. Programa Sem Meias Verdades, vem pro Papo Reto com Jorge Braga. Olá, meus amigos e amigas, eu sou Jorge Braga e este é o seu programa Papo Reto. E como prometido no programa de ontem, hoje nós teremos uma entrevista com o professor Luciano. É o primeiro entrevistado, não, é o primeiro entrevistado do programa Papo Reto, que vai seguir aí nas entrevistas. Nós vamos trazer aí a pré-candidata Marinalva, nós vamos trazer o pré-candidato Caixão, nós vamos trazer a pré-candidata Lucinete e também vamos trazer aí candidatos a vereador, pré-candidatos a vereador, os vereadores que estão aí tentando a reeleição. O programa está aberto a todos, o convite será feito, né? Não depende da gente, mas só depende do candidato, do pré-candidato. A gente aqui só vai trazer realmente a verdade. Está aberto a todos os candidatos, a todos os partidos e também a toda a população. Agora você vai acompanhar aí o professor Luciano, numa bela entrevista que eu fiz com ele, né? Contando um pouquinho da história política e contando um pouquinho também do que espera para 2024, o ano eleitoral. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores aí do Papo Reto, como prometido, né? Começando agora a série de entrevistas de 2024. Ano político, ano onde a gente vai buscar, né, trazer e esclarecer a população de como reconhecer um candidato que venha ao anseio da população. E não poderia deixar de abrilhantar, começar com chave de ouro, né, com o professor Luciano. Vereador por várias vezes, experiente na política barbosense, foi aí vice-presidente dos vereadores do Paraná, também trabalhou na Casa Civil, é um vereador que tem um conhecimento extenso, certo? Com vários deputados, tá? E você hoje vai conhecer um pouquinho da história do professor Luciano politicamente e também quais são os anseios e o que ele espera da política em 2024. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Luciano, para começar, porque a gente aqui no Papo Reto, a gente é curto e grosso e vamos direto ao assunto. Certo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória política e como começou e como se desenvolveu a política, porque a política está na veia, né? A política, as pessoas costumam dizer que a política está no sangue, né? Mas, por incrível que pareça, na minha família, eu sou o único político, assim, meus familiares nunca participaram ativamente da política, assim como eu tenho participado. E eu estou desde o ano 2000 militando diretamente na política, né? Eu me ingressei na política no grupo do nosso saudoso ex-prefeito César, né? Fiz parte do grupo dele lá no início, né? Onde me candidatei a primeira vez a vereador. Mas antes disso, eu tive uma forte influência porque a minha mãe, ela foi por 6 anos secretária do prefeito Arnaldo Coneglian. Então minha mãe trabalhava ali na prefeitura, era secretária do prefeito, e eu estudava no Colégio Luzia, onde hoje eu sou professor. Então eu circulava ali pelaquela praça da igreja de Barbosa, Nossa Senhora das Graças, entre a escola e a prefeitura, porque a minha mãe estava ali. Então eu convivi, o senhor Arnaldo, uma pessoa espetacular, então eu convivi muito ali naquele gabinete. Eu era criança ainda, menino, e eu convivi ali naquele gabinete, e vendo ele despachar ali, os vereadores e ele prefeito. Então aquilo ali, eu acredito que também possa ter me influenciado. Aí depois, através, né, da minha amizade, da minha proximidade com o César, o finado prefeito César, eu me ingressei na política lá no ano 2000. Então hoje eu estou completando aí, vamos dizer, 24 anos de militância na política de Barbosa Ferraz, da região, né? E tive um pouco de oportunidade de trabalhar na política do Paraná, quando eu estive na Casa Civil. Na época
que a Cida Borghetti foi governadora, e também ajudando, auxiliando aí o Ricardo Barros, ela e outros deputados também, Jonas Guimarães e tantos na região aí e em Barbosa Ferraz. E na verdade, Luciano, a trajetória de um político conta muito a história dele, né? A história tanto na vida pessoal, na vida política, mas as influências lá em cima dizem sempre, né? O Marcos Mello, prefeito de Colorado, um grande amigo meu, ele dizia assim: não importa quem você é, o importante é quem você conhece, né? Na política também é assim. O vereador ele tem que buscar realmente as verbas para o município, ou é só ficar fiscalizando? Olha, na militância política em si, né, na trajetória política de uma pessoa, eu concordo com essa frase do prefeito Marcos Mello, inclusive um excelente prefeito. Eu concordo com essa frase em partes, porque assim, nós somos seres humanos em evolução. E não importa se você está na política, se você está na iniciativa privada, onde que você está. Você tem que sempre tentar evoluir. E dentro da política faz parte da evolução você conhecer pessoas, se relacionar com pessoas importantes. Tudo isso te favorece, porque através disso você consegue entregar um mandato, seja de vereador, seja de prefeito, vice-prefeito, melhor para a sua população. Então, os seus contatos, o conhecimento que as pessoas têm em relação a você, tudo isso influencia. E o vereador, respondendo a sua pergunta, é lógico que ele tem uma função básica, como tudo na vida, né? Eu, como professor, eu tenho uma função básica. Qual é a minha função como professor? A minha função como professor é levar o conhecimento da minha área para os meus alunos. Só que também não deixa de ser a minha função como professor auxiliar, educar, informar, compartilhar. Então, eu tenho que ir sempre além da minha função. É a função do médico operar, passar receitas, consultar os seus pacientes. Mas também é outra função do médico atender com cordialidade, ser uma pessoa pronta, a estender o braço à população que ele serve. O político é a mesma coisa. A função do vereador é legislar, fazer boas leis, observar boas leis, fiscalizar o executivo, estar perto, sabendo o que está acontecendo, para e passo ali com o recurso público, mas não deixa também de ser uma função ele fazer um certo assistencialismo para aquelas pessoas que mais precisam, porque elas veem nele uma liderança, alguém que pode falar por elas. Não deixa de ser uma função do vereador ele buscar recurso para trazer para o seu município, até porque, como ele é vereador, os deputados precisam dos votos e ele pode também se relacionar com os deputados e buscar recurso que vai para o executivo destinar. Então, assim, é muito simplório a gente falar que a função do vereador é apenas legislar e fiscalizar. A função do vereador é legislar, fiscalizar e ver a dor, que é o sentido da palavra vereador, é ver a dor da população. O que a população está sofrendo, o que a população está precisando. Porque o vereador ele é o político mais próximo da população. Às vezes você fica meses sem ver um prefeito, você fica anos sem ver um deputado, você fica um mandato todo sem ver um governador, mas o vereador você encontra, o vereador você esbarra com ele. Então ele é o primeiro, e quando esse vereador, que é o primeiro a ter o contato com o povo, ele não acolhe, não presta atenção, ouve o que a população quer e tenta transformar isso efetivamente, ele está negligenciando. Então tudo isso é função de quem está no serviço público, né? Eu estou lá na escola, se alguém precisar de uma informação sobre a escola, eu não sou da secretaria, não sou da direção, mas eu sou professor daquela escola. Eu tenho por obrigação informar. Professor, amanhã haverá aula? Eu não posso falar, não, vem lá na secretaria. Não, amanhã sim haverá. Ou amanhã não haverá. Então, a função nossa tem sempre que ir além daquilo, né, que o regimento prega. A mais, sempre procurar fazer a mais. Sim, claro. E, Luciano, eu queria saber de você,
essa experiência toda política que você tem, já foi várias vezes vereador, candidato a prefeito, uma votação expressiva, né? Pela luta que foi com 3 candidatos, trabalhando contra a máquina, trabalhando contra a outra candidata, e mesmo assim você foi muito bem votada. Hoje, o que você aprendeu nesses vários mandatos de vereador e essa candidatura a prefeito? Nas disputas, né? Nas disputas. Olha, uma das coisas que eu aprendi, assim, a duras penas, né? É que o princípio de tudo é a humildade, é você aprender também a ouvir, né? Tem muita gente aí na cidade, amigos nossos, pessoas queridas da gente, sempre fala pra mim, eu ouço muito isso e não me envaidece, mas as pessoas falam assim: ah, Luciano, você fala bem. Isso é importante, né? Não deixa de ser, mas ao longo da minha vida eu aprendi que ouvir bem vale muito mais do que falar bem, né? Então, nessa trajetória toda eu aprendi, além das várias amizades que eu fiz, eu aprendi um pouco mais ouvir. Eu aprendi, porque na política, se você quiser e tiver sensibilidade, você aprende isso. Eu aprendi a me colocar no lugar do outro, entender que algo para mim é muito fácil, muito simples, mas para o outro é muito difícil, muito complicado, né? Então, assim, uma das lições que eu aprendi na política é que todo dia nós estamos sempre precisando um do outro. Assim como funciona a natureza, funciona também no mundo corporativo e na política. Um precisando do outro. A população precisa do político, o político precisa da população, o prefeito precisa dos vereadores, os vereadores precisam do prefeito, precisa dos deputados, os deputados também precisam. Se a gente pegar o nosso presidente que está lá na principal cadeira, ele precisou de uma série de pessoas para que ele estivesse lá. Então, uma das lições que eu tirei da política é que ela é uma arte que a gente nunca consegue fazer sozinho. Você sempre consegue fazer com a ajuda das outras pessoas que estão ao teu derredor, né? Então, uma grande lição que eu acredito que eu tenha aprendido. Pessoal, e é por isso que, como eu disse, abrilhantar aí a primeira entrevista do Papo Reto, queria trazer o professor Luciano. Sabe por quê? Não pela amizade que eu tenho por ele, que a gente se conhece há várias décadas aí, né? Porque somos bem velhinhos também, né? Mas é porque a cada dia eu vejo aí, sempre, ele está tentando aprender, certo? Está ensinando os alunos e tentando aprender. Eu acho que o político sério, nós estamos muito pobres de políticos, né, Luciano? Políticos que buscam conhecimento e que se preocupam com o povo. Eu acho que está acabando essa classe, né? Sabe, Jorge, eu tenho até eu até cometo alguns equívocos assim, né? Na ordem assim, a minha mãe até fala que às vezes eu cometo o chamado sincericídio. O que é o sincericídio, né? É você ser sincero, né? Ser sincero demais, e isso acaba que te prejudica, porque às vezes as pessoas, o que elas querem ouvir não é aquilo, é outra coisa, né? E você me fala aí agora, e é bem nítido isso, que a classe política, assim, está diminuindo, poucas pessoas se interessando, mas as pessoas estão se interessando por política, mas não estão se interessando por ser candidatos, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a política, ela é uma seara muito ingrata, e se a gente não estiver assim, acostumado, ou pelo menos a gente não estiver com o espírito preparado para a ingratidão, a gente não tem como militar na política, porque às vezes não é tudo que você planta você colhe. Às vezes você faz um bom trabalho, é um bom quadro, é uma boa opção, mas aí outros fatores, a questão financeira dos outros candidatos que interfere, a força de uma máquina, então tudo aquilo às vezes faz com que você não consiga atingir o seu objetivo e servir a comunidade lá. Eu, como você bem disse, na última eleição tive 20% dos votos, disputei contra duas forças financeiras enormes,
uma das minhas oponentes é fazendeira, rica, e o outro estava sentado na cadeira de prefeito disputando a eleição. Então eu estava no meio ali, e o que é que eu tinha para oferecer? Propostas, ideias, minha energia, a minha vontade, o meu amor pela minha cidade, que foi onde eu nasci, cresci, estou criando a minha filha. Então o que eu tinha para oferecer era isso, o meu conhecimento, porque o que eu tenho está aqui comigo, não está num pasto, não está num patrimônio, não, está comigo aqui, o que eu tinha para oferecer. E às vezes tudo isso que você tem para oferecer para as pessoas não é suficiente. Por quê? Porque as pessoas isso se vendem aqui. Não, eu não ataco por esse lado. É porque as pessoas precisam, elas estão debilitadas, e aí elas não conseguem deixar de se render ao favorecimento. Elas precisam de um estágio com filho, elas precisam de uma máquina fazendo uma estrada, numa época de eleição, elas precisam de uma área, de um telhado da casa, e aí toda a tua proposta cai por terra, porque a necessidade das pessoas é urgente. Então assim, estamos com poucas pessoas interessadas na política, sim, mas nós estamos evoluindo, a educação no Brasil está evoluindo, e eu quero estar vivo a ponto de presenciar as pessoas votando em alguém pela competência, pela energia de trabalhar, votando numa pessoa pelo esforço dela, por aquilo que ela pode render, e não mais pelo favor que ela está fazendo, sabe? Os favores a gente deve fazer por ato cristão. Agora, sim, a política, ela deve ser decidida pela competência, por aquele que pode melhor resolver os problemas de uma comunidade, por o que está melhor preparado, né? Eu vou fazer uma pergunta para você que está me entrevistando, mas eu vou te fazer uma pergunta. Olha só, você jogou futebol há muito tempo, então assim, você acha justo deixar um jogador bom, ótimo, na reserva, ou nem escalar ele para ir para a Copa, porque um outro lá deu uma grana para você, que é o técnico, escalar ele, e ele não joga nem metade que o outro pudesse jogar? Seria muito injusto. Injusto. Né? Muito injusto. O que ocorre muitas vezes na política é isso. Por conta de um favor que um candidato pode fazer para aquela pessoa, ela prefere votar nele, que fez um favor, mas não está tão apto a administrar, do que votar naquele outro que não fez aquele favor, mas poderia concluir uma obra mais interessante. Então, eu acho que essas coisas desmotivam um pouco a vida política, né? E faz com que as pessoas gostem de política, mas se afastem da política, para não sofrer esse tipo de decepção. Eu sou uma pessoa traquejada, eu já ganhei eleições, já perdi eleições, então assim, isso aí não interfere no meu psicológico, nada. Mas eu conheço amigos meus aí que entram em depressão por conta de questões políticas, de achar que o povo não reconheceu que ele deveria ter sido eleito, isso e aquilo. Então eu acho que se deve um pouco a isso também, né? Essa falta de meritocracia, as pessoas serem escolhidas pelo mérito e não pelo favorzinho. É complicado, o Brasil se encontra, e não é de hoje, né, numa posição difícil, porque nós, aqui na região de Colorado mesmo, onde eu trabalhei ali por 6 anos, né, fiz ali uma campanha, Marcos Melo, Dercy, Cláudio, a Ivana, fiz ali para vários prefeitos, vários candidatos a prefeito, e o que a gente vê, Luciano, é 2 municípios que seriam exemplo para Barbosa Ferraz. Colorado elegeu um prefeito que foi 8 anos. 8 anos. Agora, 2024, ele termina mais 8. São 16 anos no poder, certo? Com 4 anos de intervalo, certo? Mas a população o que fez? Reconheceu o trabalho dele. Em 8 anos ele construiu Colorado. Em mais 8 agora, você pode ir lá que tá maravilhoso. Lá você, para ter uma ideia, a Sanepar não tem água em Colorado. A água é municipal. A prefeitura. É maravilhoso isso. Eu queria que você me falasse um pouquinho 2024. Isso.
o que você pensa para 2024 e o que você acha do nosso cenário político? Cenário político da nossa cidade. Olha, primeiro eu vou tentar esmiuçar para você o meu pensamento com relação a esse cenário político de Barbosa, né? Nós estamos aí concluindo, o município está concluindo de 8 anos da atual gestão, né? Prefeito Miliossi. A minha análise, porque eu, como disse agora há pouco aqui, eu sou de certa forma sincero e não tem por que não ser também. Então, assim, os primeiros 4 anos do prefeito Miliossi, por uma série de fatores, que não é só ele particularmente, mas assim, teve pandemia, estava passando por, só governador do Paraná passou por 3, porque quando ele entrou era o Beto Richa, depois ficou a Cida, depois entrou o Ratinho, então só governador mudou 3, presidente também mudou, né? O presidente saiu, entrou outro, depois teve eleição, então assim, é um turbilhão de coisas, isso também interfere. Mas eu penso que os primeiros 4 anos do prefeito foram assim, muito fracos, poucas realizações, muito fraco. Mas ele conseguiu se reeleger, obras de última hora, as questões ligadas à máquina administrativa que faz com que eu apresentei agora há pouco, vira uma eleição, ajudou com que ele fosse reeleito. A questão também da oposição em Barbosa ter se dividido, porque eu fiz 20% dos votos, a Marinalva fez 40%. Se a gente se junta, né, poderia ter dado um resultado diferente. Então tudo isso contribuiu para que ele voltasse para os seus mais 4 anos, né? Tudo isso ajudou. Mas eu acredito que foi 4 anos de um mandato abaixo do razoável. Só que, particularmente falando, moralmente falando, ele estava até bem. Agora, esses outros 4 anos, por que eu estou falando isso? Porque tudo isso interfere na formação do quadro, sabe? Para a gente fechar essa fala. Então assim, ele voltou, se elegeu por 15 votos, por 15, por 1 ou por 1000, é prefeito do mesmo jeito. Se você ganhar um jogo por 1-0, 10-0, vale 3 pontos do mesmo jeito, né? Então ganhou a eleição. Só que ele não ganhou com a maioria da população. A maioria da população não votou nele. A maioria da população votou contra. Que é os 60%. Que é os 60%, fora os que não foram às urnas votar. Né? Por desmotivação, por indignação, não foram. Aí ele veio para esses outros 4 anos. Esses 4 anos aqui, eu acredito que está sendo melhor, muito melhor do que foi os primeiros 4. Muitas obras aconteceram. Eu tenho um pouco de culpa nisso e todos os políticos da cidade têm. Por quê? Porque todos nós corremos atrás de recurso. Ricardo Barros mesmo colocou em Barbosa Ferraz nos últimos tempos mais de 15 milhões em investimento. Reforma do hospital, ambulância, dinheiro para saúde, recap, uma série de fatores, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz isso, outros políticos da cidade, né, também, mesmo de oposição, conseguiu recurso, né? Outro dia mesmo eu vi o Zeca anunciando aí quase 1 milhão de recursos para Barbosa, 900 e poucos mil. Então, quer dizer, todos trabalhando, né? Então ele teve um mandato muito melhor do que os 4 primeiros. Os 4 primeiros anos foram piores do que está sendo esses 4 últimos. Porém, a gente vê uma indignação muito grande, principalmente os funcionários públicos, que eu acho que está sendo muito massacrado nessa administração, sabe? Eu ouço muitos eles e eu vejo assim, os professores, passou pelo que passou, você viu ali, triste isso. Os profissionais de saúde, né, que foram nossos super-heróis aí na pandemia. Então, assim, o prefeito moralmente, né, falando, ele não está bem com a população. Um buchichos aqui e ali, que sempre saem, não precisa eu estar aqui me indispondo em falar, quem está aí sabe, as coisas que vêm sendo faladas, às vezes não são provadas, mas são faladas. Sim, claro. E tudo isso interfere no cenário. Por quê? Porque com o mandato que ele está, se ele estivesse melhor, os funcionários públicos, uma administração de uma certa forma mais transparente e com menos buchichos, ele poderia ser a peça fundamental para decidir a eleição. Porque, né, haja visto, vamos pegar um exemplo aqui, o Caixão, lá em Corumbataí do Sul. O
Caixão foi prefeito 4 anos, se reelegeu com uma enxurrada de votos. Depois ele apoiou o vice dele na reeleição, o vice dele ganhou com 70%. Então, quer dizer, isso é uma força muito estrondosa. Então poderia estar acontecendo da mesma forma, mas eu vejo que está um pouco diferente. Pode mudar? Não sei, temos aí alguns meses pela frente. E isso interfere no cenário. Por quê? Ele não consegue criar um candidato a ponto de competir com a oposição dessa forma. Então, assim, vai ter que ter uma manobra muito interessante para o quadro, para prefeito em Barbosa poder se ampliar, né? Tem a Marinalva, que já vem da eleição passada, né? E é o nome da oposição, pelo que a gente observa. Tem a vice-prefeita, a Lucinete, que automaticamente, né, é a pré-candidata, porque ela é a vice. Então o prefeito está saindo, automaticamente a vice está credenciada. E nesse fator todo vem o Carlos Caixão, com a administração que ele fez em Curumbataí muito boa, ele está no governo e ele vem assim, é um pouco da novidade que a gente tem na política de Barbosa, que eu acho que pode ser um diferencial, né? Então, o cenário se compõe assim por conta dessa situação. A Marinalva tem o índice de rejeição dela, que a gente sabe que não é baixo, mas ela também tem os seus eleitores. Então, assim, precisa haver uma conjunção de fatores para a eleição acontecer de uma maneira mais ampla, para que todos nós possamos assim exercer a cidadania nossa e a democracia e o voto. Porque se ficar da maneira que está, você não consegue, porque só tem um candidato na oposição. E a situação lá, a máquina administrativa tenta colocar a candidata, não sei se junta com o outro. Então está muito embaçado ainda o cenário, está muito por conta de que ninguém tem grupo político, está todo ainda esfacelado e as pessoas que querem disputar ainda estão tentando montar. Tem gente que é do time do Milhós que quer vir com o Caixão, tem gente que era do time do Milhós que quer ir com a Marinalva, tem gente que foi Marinalva mas agora quer vir com o Caixão, tem gente que estava comigo e foi para Marinalva, tem gente que estava comigo e agora está indo para o Caixão, tem indo com o candidato Carlos Caixão, tem gente que... Então, tem diversas ramificações, não dá pra gente ter um cenário ainda claro para poder... Não, tá aqui, ó, esse é o desenho, ou é aqui ou é ali. Ainda tá muito embaçado tudo isso. Sim, eu acho que o direcionamento vai ser a partir ao término da filiação, né, para ver onde a gente está indo, quem está ali, quem está aqui. Você é PP, né? Isso, eu sou do PP, da base política do Ricardo Barros, né? Sim. Da Maria Vitória. E o nosso partido, nos últimos meses, nós trouxemos para o nosso partido, até porque eu deixei claro que nessa eleição eu não seria candidato a prefeito. E aí o nosso partido conseguiu filiar o Carlos Caixão, que hoje é o presidente do partido e que vai ser o nosso candidato a prefeito pelo PP. Sim. Então, assim, nosso partido hoje tem o Carlos como candidato a prefeito. Estamos trabalhando o nome dele, está sendo muito bem recebido, porque ele é barbosense, esteve em Curumbataí do Sul, foi prefeito lá, mas ele é daqui, família toda aqui. E nós aqui, Curumbataí e Barbosa, é uma família, né? Então o Carlos tem essa experiência toda e fez um bom mandato lá, porque qual é o principal fator que define um bom prefeito numa cidade pequena como a nossa? Prefeito tem que ser bom na área da saúde. Carlos lá foi considerado o melhor prefeito da Concan na área da saúde, tanto que ele foi presidente do consórcio lá do Sisconcan durante muito tempo. Estradas rurais, porque todos nós, mesmo quem está aqui no comércio, depende da agricultura e da pecuária. Com certeza. E os alunos dependem dos ônibus e transporte. As estradas de Curumbataí do Sul sempre foi uma referência, né? Então, e a educação, que ele sempre deu uma atenção muito grande lá, sempre, né, ação social. Então, assim, a base para ser um bom prefeito aqui em Barbosa, eu acredito que ele tenha. Assim também como os outros, eu também não desabono. Nem a Marinalva, a Lucinete, qualquer um que não desabono. Todos têm as suas qualidades. Eu estou falando da qualidade do candidato do meu partido. Então, ele se apresenta aí como uma opção. E eu acho muito generoso da parte dele
se propor a isso, porque ele estava numa zona de conforto muito grande. Ele podia ficar na dele, sossegado, apoiava o Xandão lá, que tem todas as possibilidades de ser reconduzido, depois ele voltava, prefeito lá, ele não precisava estar vivendo esse incômodo de... né? Papo Reto com Jorge Braga. Ô, Luciano, e aproveitando esse gancho, né, que a gente estava falando aí do PP, você em 2024 disputa qual cadeira? Já que de prefeito você falou que não tem chance de você ser candidato. Eu disputei as duas últimas de prefeito e eu sempre digo assim: Luciano, você perdeu a eleição para prefeito? Não, eu não ganhei. Não ganhar não quer dizer que você perdeu, por incrível que pareça, né? O sinônimo de vitória não é derrota. O sinônimo de quando a gente disputa uma eleição, o Ricardo Barros fala uma coisa muito verdadeira. Ele fala assim: eleição que você perde é a eleição que você não disputa. Por quê? Porque você disputou, você ganha. Você ganha experiência, você ganha novas amizades, você ganha em crescimento no interior. Então assim, eu não digo que eu perdi duas eleições para prefeito. Eu não venci duas eleições para prefeito, não obtive a cadeira de prefeito para tocar a cidade. Mas eu cresci muito. Só que como eu já vim de duas disputas, eu acho que eu tenho o direito também de me preservar e assoprar as feridas, né? E às vezes é importante que a gente dê um passo para trás para depois poder dar 2, 3 para frente. Claro. Né? Agora, mas outros cargos eu tô aberto a disputar, até porque eu sou um soldado do partido, né? Faço parte da base do Ricardo e se ele me falar: Luciano, temos que ir para o enfrentamento, eu faço parte. Então eu posso ser um candidato a vice, inclusive fui convidado por alguns candidatos para isso. Eu posso ser candidato a vereador, cargo que eu exerci e amei ser, uma das coisas que eu mais gostei. Olha, eu fui vereador 4 vezes, e foi 4 vezes há 16 anos. Foi uma das funções que eu mais amei desempenhar na minha vida, sabe? Então assim, eu posso voltar candidato, e como também posso ser candidato a nada e ajudar, apoiar. Eu estou fora assim de cargo político há 8 anos. E nesses 8 anos eu não deixei de conseguir recursos para Barbosa, né? Então eu vou continuar, posso ser candidato, ou às vezes posso só ajudar na campanha, né? Quem sabe? Aí a gente ainda está, isso ainda está sendo, a gente ainda está analisando isso aí ainda para ver que decisão tomar. Quero estar ativamente na política, sendo candidato ou não, né? Estou analisando os convites que me foram feitos, né? E com muito discernimento, pedindo a Deus que ilumine a cabeça da gente, para que a gente possa fazer o melhor para a comunidade. Assim. O que eu for escalado, vou tentar. A posição que eu for escalado em campo, eu vou tentar jogar, né? Tá certo. Gente, estivemos aqui com o professor Luciano, né? Papo reto aí, não é uma entrevista longa, mas é uma entrevista esclarecedora. Por quê? Porque a gente tem aí que começar já a andar de casa em casa, principalmente eu, Luciano, que eu amo a cidade de Barbosa Ferraz, nascido e criado aqui, morei alguns tempo em Fênix, mas eu amo essa cidade. E o que eu quero para a cidade? Eu quero o bem da cidade, eu quero a minha população feliz, eu quero o meu povo feliz. Jorge, me perguntaram, você vai ser candidato? Não, eu não nasci para ser candidato. Eu nasci para estar no meio da política. O Luciano tem no sangue a política e ser candidato. Eu tenho a política no sangue, mas o não candidato, certo? Eu procuro trabalhar para aquelas pessoas que vão querer o bem da minha cidade, eu quero o bem do meu povo. O Luciano é um exemplo disso. 16 anos vereador, eu tinha falado do Marcos Melo, 16 anos como prefeito, Luciano 16 como vereador. Tenho certeza que os 16 anos serão lembrados daqui a 20, 30 anos por muitas pessoas, porque competência você não esquece. Isso daí, com certeza, foram 16 anos muito competentes do vereador Luciano e sempre buscando o melhor para Barbosa, né? Eu, Jorge, até agradeço as suas palavras. Até outro dia, o pessoal estava entregando meus calendários de final do ano aí.
calendário para 2024. Aí uma senhora me encontrou, eu caminhando ali no Parque Verde Vida: Luciano, recebi seu calendário lá, você vai ser candidato, Luciano? Eu falei: não, dona Tereza, é o seguinte, eu estou entregando meu calendário, mas todo ano a senhora recebe meu calendário. Não foi só esse ano, não é verdade? Não, você, época de política, fora de política, teu calendário sempre chega. Falei: então, não é por isso que eu estou fazendo esse calendário, não, isso aí é uma prática minha mesmo. Aí ela falou: não, eu não estou te perguntando por causa disso não, que eu sei que você, fora de política e dentro da política, sempre está pronto para ajudar. Estou perguntando que se você for candidato, eu quero votar em você. Aí eu falei: então, eu agradeço com muito carinho e não dispenso, mas a gente ainda está analisando e vendo aí o que pode ser feito. Vontade, claro que eu tenho, né? Energia para trabalhar pelo município, lógico que eu tenho. E aqui é a minha casa, a minha cidade, onde eu escolhi para... poderia estar em outro local, como você também, mas a gente escolheu aqui, né? Então é o lugar que a gente ama e eu estou pronto aí para o enfrentamento que me vier dentro de 2024. O cargo de prefeito não, até porque nós buscamos já um candidato para o nosso partido, que é o Carlos Caixão. Mas há outro cargo e ajudando aí, onde eu for escalado nós vamos estar jogando. E eu vou estar passando na casa das pessoas, tomando um cafezinho, batendo papo, falando da cidade, como sempre fiz e como sempre vou fazer, né? Então esse aí é o nosso propósito, né, Jorge? Luciano, eu gostaria de agradecer você, tá? E falar para a população aí e para o restante da classe política barbosense que o professor Luciano foi o primeiro entrevistado desse ano. Nós vamos trazer mais pessoas, nós vamos levar até o eleitor, até o cidadão barbosense, para conhecer mais de quem faz política e de quem é político, certo? Competência a gente não se compra, né, Luciano? Isso aí não tem nem como a gente comprar, ir lá na mercearia e dar 1 quilo de competência, certo? Então nós queremos mostrar aqui quem tem algo a oferecer para Barbosa e quem não tem nada para oferecer. E através de uma entrevista dessa, a gente consegue passar para você se tem ou não competência. E aí é você quem decide, tá? É isso aí. Jorge, parabéns pela tua iniciativa, até porque é isso aí, queira ou não queira o que você está fazendo. Eu estou sendo o primeiro aqui, espero que vários outras personalidades da política de Barbosa venham falar com você. É uma coisa muito importante. Por quê? Porque isso aqui é um serviço de utilidade pública. Você está dando oportunidade para as pessoas conhecerem os políticos. Isso é muitíssimo importante, porque a gente tem a chamada mídia da nossa cidade, assim, alguns blogs, algumas pessoas que fazem divulgação. Só que essas pessoas, assim, às vezes elas fazem só daquele segmento, só daquele grupo, só daquele político que lhes agrada mais, que te dá uma benesse maior. E você não, o que eu percebo é que você é eclético, convida todos, fala com todos, se tiver que criticar também critica todos, e se tiver que elogiar, elogia todos também. Então parabéns você por essa iniciativa, para a gente ter um ano eleitoral aí dentro da normalidade, e que sempre vença e esteja à frente aquele que possa fazer o melhor para a população e principalmente para aqueles que mais precisam, sabe? Aqueles que mais precisam, porque a política ela deve ser feita por amor e com amor, sem vingança, sem ódio, sem ameaça, sem arrogância, né? E isso a gente aprende muito bem lá. Se nós todos aqui somos uma comunidade cristã muito maravilhosa, e assim, se você for buscar lá na carta de Paulo aos Coríntios, você vai observar, lá ele diz o seguinte: por mais que eu possa falar línguas, idiomas diferentes, por mais que eu possa fazer orações, por mais que eu possa referenciar, por mais que eu possa atuar de diversas maneiras em diversas áreas, se eu não tiver amor, eu nada serei. O amor é a base de tudo. Quando ele diz amor, não é só aquele amor entre homem e mulher, mas o amor fraterno, o amor pela sua cidade, o amor pela empresa que você trabalha, o amor pela igreja que você frequenta, o amor pela família que Deus te colocou. O amor é a pedra fundamental. Então a política também tem que ser feita com amor.
Se a gente perder tempo perseguindo, se a gente perder tempo maldizendo pessoas, se a gente perder tempo atacando pessoas, vai faltar tempo para a gente trabalhar, criar o bem e fazer as coisas acontecer, né? Então que a política nossa em Barbosa possa ser feita com amor. É isso que eu desejo a todos. Bem, pessoal, essa foi a primeira entrevista. Jorge Braga para o Papo Reto. Valeu, muito obrigado, Jorge. E este programa é para mostrar a verdade dos fatos, certo? O que está acontecendo de bom e o que está acontecendo de ruim nas administrações de Fênix, Barbosa Ferraz e Corumbataí do Sul, certo? Aqui não tem meias verdades e nem partido político, tá? Aqui nós vamos direto ao ponto, porque aqui o papo é reto. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa Papo Reto. O programa Papo Reto veio para informar. Aqui no Papo Reto você pode denunciar, dar sugestões de pauta e até participar como entrevistado. Vamos falar de política, saúde, educação, esporte, papos variados. Barbosa Ferraz e região mais bem informado. Acompanhe no Facebook, YouTube e Instagram. Programa Sem Meias Verdades vem pro Papo Reto com Jorge Braga.